Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Oitavo Mandamento. Não cometerás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho é bem interessante, porque está relacionado também a pessoa ficar falando da vida dos outros. E muitas vezes cometendo um crime mais grave ainda do que um crime físico, porque quando a gente fere uma pessoa fisicamente, a gente sabe assim que tem jeito da gente arrumar. Quando a gente fere a pessoa e rouba da pessoa os pertences que a pessoa tem, então já cometeu um delito muito grande. E quando aquele assassina o outro, o delito ainda é maior. Mas tem também um delito muito grande que é a invasão da alma da pessoa, fazendo com que aquilo que a pessoa tem dentro dela seja vulgarizado. Então, transgredir a alma da pessoa. E essa transgressão está muito relacionada assim, juntou 2 ou 3, por não termos perspectiva espiritual da vida após o corpo de matéria grosseira, então nós começamos a falar da vida de um e da vida do outro. E aquele outro se encontra distante e muitas vezes nem o conhecemos e ele não nos conhece. E nós ficamos falando. Então nós vamos ferindo a alma daquela pessoa. E nós sabemos assim que existe uma ligação. A gente pensa assim que a gente está desconectado, que a gente está desligado da vida. Não estamos. Existem os fios que a gente vai observando assim. Muitas vezes, o jeito que a gente está comportando, a gente vê que a gente dá um tropeção, um descuido, uma maneira de ser. Então, o que acontece? A correspondência. Aquele ensino bem importante que fala assim, aquilo que plantas, hás de colher. Então, a nossa maneira de vida, o nosso jeito, teria que ser um jeito que nós possibilitássemos que aquele com quem nós conhecemos ficasse feliz em ficar nas nossas proximidades. Então a nossa fala, a nossa maneira de comportarmos, a nossa maneira de viver tem que ser uma maneira de agrado ao Criador. Porque se nós estamos na matéria grosseira, que é a pátria da condição do corpo físico, é a matéria grosseira, a terra. Então nós teríamos que cuidar bem do nosso corpo e cuidar bem da matéria grosseira, que é a terra. A evolução de uma pessoa está conforme ela está apresentando, conforme ela é por dentro. De maneiras que não teríamos que possibilitar também que falasse de nós na nossa distância. Assim como nós temos que cultivar esse trabalho de não falar de outra pessoa distante daquela pessoa. A mesma coisa acontece quando sabemos de uma particularidade daquela pessoa, também não podemos verbalizar. Aquela particularidade é daquela pessoa, ou aquela pessoa nos relatou, ou aquela condição bem importante que muitas pessoas desenvolvem, aquela capacidade de ver antes. Como é aquela pessoa. É segredo daquela pessoa. Para verbalizarmos, teríamos que ter a autorização daquela pessoa. Então a nossa vida é muito mais grave do que a gente pensa assim, que pode ir fazendo as coisas. Se estivéssemos observando a vida dos nossos pais, como eles se encontravam, quando se encontravam velhos, veríamos que tínhamos que aprender com eles. O jeito que eles foram. Se aquele jeito deu a eles a consideração, possibilitou que eles viessem a ter a saúde, isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós termos uma vida melhor, a pessoa tem que lembrar que não é no financeiro. É diferente, porque se a pessoa hoje está com mais de 80 anos, o financeiro para a pessoa ou aquilo que ela conquistou já não tem muita significação.
Tanto é que muitos passam os documentos para os seus descendentes, com algumas ressalvas ali. Mas então, a perspectiva da pessoa já é outra. Então não é no financeiro. Essa perspectiva nós teríamos que ter a vida toda. Não é só num período da velhice. Então os valores que nós vamos levar depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Esses valores. Para isso nós temos que cultivar também o respeito pelos outros. Porque quando uma pessoa fica com o seu corpo ferido, aqueles que são caros para esta pessoa ficam muito doloridos, ficam muito feridos também, de ver aqueles que são caros feridos. Mas existe também aquela condição de vulgarizarmos o que existe dentro da pessoa. Então existe a separação. Fica bem fácil assim da gente ir observando os animais. O Criador separa os animais. A dona de casa, aquela que anteriormente ou que hoje ainda tem algumas, que tem galinha ali nas suas proximidades, ela faz a separação. Ela faz a separação daquele galo, ela faz a separação de outras ali, ela vai selecionando. Nós também somos assim. Nós podemos selecionar de uma maneira que nós tenhamos o saber e que nós vamos selecionando a nossa perspectiva de vida. Assim como nós podemos fazer a seleção dos alimentos que nós comemos. Uma pessoa pode comer de determinada maneira aquele tipo de alimento, mas outra pessoa come de outra maneira. Na nossa vida interna, nós temos que aprender a fazer a seleção. E a seleção é física, é verdadeira. Qual é o procedimento que nós estamos fazendo para sermos selecionados ou selecionarmos naquela elevação? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Se ferires um de teus semelhantes, se causou ferimento, então possível esse que feriu ser ferido também. Tem os ferimentos físicos que têm possibilidade de serem resgatados, mas tem os ferimentos da alma. E esse ferimento da alma, a gente sabe assim que é muito mais trabalhoso fazer o resgate desse ferimento, porque transgrediu uma propriedade particular daquele espírito humano, das limitações que ele tem, da maneira dele ser. E essa transgressão a gente vai observando assim que é muito comum na vida de todos. Reúne 2 ou 3, já começam a falar de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa que se encontra distante e que muitas vezes nem conhece aquela pessoa. Então nós vamos fazendo assim. E essas transgressões ficou comum na nossa vida. Dificilmente uma pessoa se encontra com outro e começa a falar dele para o outro e o outro falar dele para esse. Quer dizer assim, as limitações que nós temos, nós não falamos para aquele que apresenta um saber melhor. Nós sempre falamos para aquele que nós julgamos que tem um saber menor, para que nós tenhamos a condição de nós mesmos dar o desfecho. A facilidade que nós temos de desvirtuar do caminho que nós precisamos de caminhar. Porque nós sabemos assim que existem os fios que fazem a interligação. Esses fios são físicos, são verdadeiros. Os fios que existem, que nós temos com as outras pessoas. Tanto é que, se nós pensarmos assim, numa pessoa conhecida, com quem nós relacionamos com uma frequência, aquela pessoa comunica conosco, independente do lugar em que ela se encontra. Então a nossa vida é dessa maneira, tem esses fios. Mas quando nós construímos fios que vamos ficando prejudicados, porque se eu passo a cuidar da outra pessoa, que não é da minha responsabilidade e que não me pediu nenhuma orientação, eu parei de cuidar de mim.
Se eu paro de cuidar de mim, então eu vou tumultuando a minha vida, porque eu vou arrumando sempre uma justificativa, eu sempre vou arrumar uma explicação. Mas nós sabemos assim que não adianta a explicação. Não adianta, a pessoa errou, agora ela fica explicando por que ela errou. Não adianta. Quer dizer que nós vamos emaranhando, e é bem grave assim. Porque quando o adulto tem esse costume de emaranhar-se, a gente vê os filhos têm o mesmo costume de emaranhar-se, de explicar, e vai explicando. Daí a pouco não tem mais o que explicar, a pessoa tem que inventar coisas novas. Falso testemunho. E nós não podemos esquecer que essa categoria de pessoas é da categoria dos corruptos. Então aquele que faz corromper, ele então não tem valor. Isso é bem interessante, assim, é só observar assim nos relacionamentos. Então, aquele que está sempre corrompendo, aquele para de ter o valor. E aqueles com quem ele convive também não confia. Então, existem essas categorias assim, daqueles que ferem fisicamente o outro, daquele que rouba os pertences do outro, daqueles que não apresentam aquela confiabilidade, que viola o segredo do outro por ele ter ouvido ou por ele ter uma condição interna de perceber como o outro se encontra. Então, esse tipo de comportamento é falso testemunho. Só que aqueles que comportam dessa maneira ficam presos na malha da vida. E tem uma coisa bem importante assim: aquilo que plantas, a pessoa tem que colher. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que faz a semeadura do lugar bom que ela precisa de estar, da vida dela ter saúde no futuro, dela ter consideração. Aqui na matéria grosseira, todos estamos juntos. Então a gente pode observar assim as diferenças que existem entre as pessoas. Mas aqui nós convivemos com aqueles que corrompem, com aqueles que ferem o outro fisicamente e que ferem o outro dentro, porque também verbalizou um segredo que era da pessoa. Convivemos junto com muitos outros. Mas quando nós largamos o corpo de matéria grosseira e que ficamos com o corpo de matéria fina, no período que se dá o nome de morte, então as pessoas são separadas. Cada um vai viver no que ela plantou. Aqueles que gostam de fazer rodinhas, então ele vai viver com aqueles que gostam de fazer rodinhas. Tem uma parte dos ensinos que é bem importante assim, que todos nós precisamos lembrar, porque está no livro Na Luz da Verdade, que fala assim que quando a pessoa descuidou dela na sua vida diária, porque ela ficou cuidando dos outros, então como ela precisa de ver agora o que ela tem que apurar. Então ela não viu, porque ela ficou cuidando das outras coisas, ela julgou que aquilo que ela estava fazendo ia dar a ela o que seria bom para a sua vida, só que aquilo que a pessoa estava fazendo não deu a ela aquilo que ela julgava que seria bom para a sua vida, porque ela não foi fazendo um tipo de organização dentro dela. Porque nós temos as tendências, a gente vai observando assim, a criancinha pequena já tem as tendências dela. Quando a gente vai para ambientes de ensinos de crianças pequenas, a gente vê 10 crianças ali, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma maneira, cada uma tem a limitação interna, isso é físico. E depois essas crianças somos nós. Então o que acontece? Então o procedimento que nós temos que ter para nós é de ver essas limitações e como nós precisamos de conviver com essas limitações. Qual é a maneira que nós temos que ter para receber a força que o Criador distribui na criação
e usarmos desta força de uma maneira que nós podemos sermos beneficiados, de nos organizarmos, de nos tornarmos aquelas pessoas que serão escolhidas para a vinha do Senhor. Isso é bem importante, assim, a gente ir observando como é que eu preciso. Eu é que tenho que me tornar-me qualificado. Então, os 10 mandamentos têm essa função da pessoa ir posicionando na vida. E o 8º mandamento, que é não levantarás falso testemunho contra teu próximo, quer dizer assim, qual é o procedimento que eu estou fazendo para respeitar o meu semelhante. Isso é bem importante, porque aqueles ensinos que a pessoa traz, que nós já ouvimos, que nós temos que desenvolver também capacidades internas para receber os auxílios do livro Na Luz da Verdade, para também não ter necessidade de verbalizar os nossos anseios, as nossas limitações para qualquer um. Isso é bem importante, assim, a pessoa tendo essa capacidade. Então a responsabilidade é sempre individual e cada pessoa é que tem que fazer todo um esforço para ficar qualificada na vida. Porque nós sabemos assim que um jovem no seu período de formação escolar, independente da época da vida que ele se encontra nos seus estudos, para ele ser qualificado sobre aqueles ensinos escolares, ele tem que fazer a lição de casa. E ele tem que fazer mais um pouco ainda. Isso fica bem fácil assim de quando um adulto vai fazer um curso diferente do seu dia a dia. Então, até ele aprender os termos, até ele aprender as maneiras de ouvir aquelas informações para poder depois, dentro dele, ficar ciente dessas informações, gasta-se um tempo. Então, para a nossa vida interna, que nos dá sustentação do que nós vamos necessitar para nós mesmos, nós temos que lembrarmos que precisamos de ter um tempo para nós. Então, a nossa dedicação é um esforço. É estudando o livro Na Luz da Verdade. É de lembrarmos, assim, que aquela coisa bem séria, assim, do período após largar o corpo de matéria grosseira, da separação, de como a pessoa vai para o lugar que ela vivia, dos lugares que ela plantou dentro dela a sua compreensão. Não adianta a pessoa falar assim que ela tem fé. Nós temos que entendermos assim que a fé que nós temos é a fé que nós recebemos dos nossos ascendentes, porque está na nossa constituição. Precisamos de ver como os nossos ascendentes se encontravam, se encontram. E qual é a maneira que eu estou fazendo para me tornar melhor. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ver o procedimento que cada um precisa de ter para ele tornar-se melhor, para ele aprender a cuidar dele. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que muitas vezes num casal um está com um propósito e o outro está com um propósito muito diferente. Então o que acontece? O que vai fazer com que eles continue caminhando pela vida é o alvo que eles têm dentro deles. Porque se tiverem um alvo elevado, se estudam o livro Na Luz da Verdade, então vai entrando aquela condição bem importante assim dos limites. Então o limite é bem importante assim a pessoa saber onde ela se encontra. Então o 8º mandamento, não levantará falso testemunho contra teu próximo, e que se ferires a um de teus semelhantes, também está sujeito a ser ferido. E o ferimento físico, nós sabemos assim que tem a possibilidade de fazer o resgate, porque a pessoa pode ter um arrependimento verdadeiro e aquele que ficou ferido, ele ter uma condição de ser compreendido por aquele que ele feriu. Mas o ferimento de alma, de fazer com que aquele que tem as suas particularidades, as suas reservas, serem vulgarizados, então o que acontece? Feriu dentro da pessoa.
e se feriu, aí fica mais difícil ainda de fazer o resgate. E aquela condição bem importante assim, de nós não termos um alvo elevado, por isso que nós sempre, quando reunimos, estamos sempre falando de uma pessoa, mesmo essa pessoa estando longe. Quer dizer que, se nós estamos nos reunindo, nós tínhamos que aproveitarmos para falar de mim, das minhas limitações e o procedimento que eu estou tendo para conviver com as minhas limitações. Porque aquele professor na sala de aula, sobre os ensinos escolares, ele ficou enriquecido, teve mais informações do que aquela que ele está transmitindo. Então ele tem uma variedade de explicação sobre aqueles ensinos. Se nós desenvolvermos a condição de aprendermos a cuidar de nós, nós vamos também fazer uma seleção de ver para quem é que nós vamos falar das nossas limitações e dos anseios que estamos tendo, do procedimento que nós estamos tendo, cultivando os nossos pensamentos. Isso é bem interessante, porque uma ou outra pessoa já pôde ver realizado aquilo que ela pensava. O passeio, a moradia, a compra das vestes, um outro benefício, o benefício que ela está proporcionando, ela pensou num período anterior sobre isso. Então quer dizer assim, que se nós pensarmos de como nós podemos nos tornarmos agradáveis no futuro, de como nós podemos nos tornarmos melhores, de como nós podemos cuidar de nós, então nós vamos desenvolvendo uma maneira dentro de nós de ter a capacidade para ir nos arrumando, para ir nos organizando. Porque se eu perco tempo em falar de uma pessoa que se encontra longe e que muitas vezes eu nem conheço essa pessoa recebe aquilo que eu estava falando de uma outra forma. Isso fica bem fácil assim, da gente observar dos fios de ligação. Se eu tenho fios de ligação com aqueles conhecidos e aqueles conhecidos me participam daquilo que eu pensei sobre eles, das ideias, da maneira, aquele que se encontra distante e eu fico falando sobre a sua alma, sobre a sua vida, ele também recebe. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que nós vamos nos emaranhando. Se eu passo a cuidar de outros, eu vou me emaranhando. Então, quando eu largo o corpo de matéria grosseira, com o passamento para a matéria fina, com a chamada morte terrena, eu tenho que continuar evoluindo. Mas se eu criei muitos fios, eu tenho que desemaranhar. E como todas as coisas têm um tempo, tudo tem um tempo. A fruta que eu comprei na feira, aquela criança no ambiente de ensino, o comportamento daquela criança tem um tempo. Então, na matéria fina, eu também terei um tempo. Se eu me emaranhei, então eu preciso de desemaranhar. E se o meu tempo não dá, eu entro naquela condição de não ter me tornado útil para o Criador. Então, essa condição é bem simples assim, bem importante. Tenho que me tornar útil para o Criador. Se eu não tornei útil, assemelha-se àquele funcionário. Ele não tornou-se útil naquela empresa, ele é substituído. E é bem interessante, porque quando um funcionário não vem apresentando as qualificações que necessita aquela empresa, ele é substituído e não se fala mais dele. Aquele que sempre teve uma qualificação, muitas vezes ele é chamado de volta para fazer parte daquele grupo que ele pertenceu anteriormente. O que eu quero para a minha vida? É isso que eu tenho que ver. Eu tenho que lembrar assim, que eu sou importante na vida se eu tenho conhecimento dos ensinos. Se eu trago os ensinos para a minha vida e eu procuro ficar impregnado com essas informações, com essas instruções. Se eu não consigo isto, então eu não tenho utilidade. O que acontece? Acontece o seguinte, que aqueles grãos que não apresentaram serventia,
eles não são aproveitados no plantio seguinte. Nós somos assim. A colheita que o Criador fez, distribuindo os grãos, distribuindo as centelhas espirituais para o seu desenvolvimento, aqueles que não apresentaram serventia, que se emaranharam, não terão utilidade, não apresentarão aquela condição bem importante. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição de aprendermos a conhecer os ensinos, de possibilitar que nós tenhamos a capacidade de ficarmos impregnados com aqueles ensinos que o livro apresenta e de nos tornarmos úteis na vinha do Senhor. Então a finalidade do espírito humano caminhando pela criação é de qualificar-se a respeito dos ensinos para que ele tenha a capacidade de voltar para a pátria do espírito. O 8º mandamento é isso. Se a pessoa descuida, ela então vai cuidando da vida dos outros e ela não vai vendo o que ela necessita. Se vemos uma pessoa que foi ferida fisicamente, nós vemos assim que aquele que ficou ferido, aqueles que têm ligação com esse que se encontra ferido, falam assim, que ficou muito decepcionado, ficou muito ferido dentro dele. Isso é físico, mas aqueles que são feridos da alma, quer dizer que as suas particularidades ficam expostas, então esse ferimento é mais grave ainda. E esse que feriu fica preso na matéria fina. Então ele terá que desemaranhar, enquanto aquele que ficou ferido se encontra lá preso, também não evolui. Agora tem o tempo. O tempo é verdadeiro para todos. E para todos os planos que o espírito humano se encontra, ele tem o tempo. Nenhum de nós tem a condição de falar assim que não sabia. Porque nós sabemos as coisas que nos interessam na matéria grosseira, sabemos aquilo que vai nos fazer bem, sabemos aquela outra coisa que vai nos deixar apresentável, sabemos o tipo do alimento, sabemos o passeio que queremos realizar, mas a nossa vida interna, tudo isso não tem nenhuma significação se eu não tenho valor para o Criador. E para que eu venha ter valor para o Criador, eu tenho que me tornar uma pessoa sábia através dos ensinos. Então a nossa vida tem que ser relacionada assim, com um alvo espiritual. Então o 8º mandamento vem nesta condição da pessoa saber aquilo que ela precisa. 2 ou 3 se reúnem, começa a falar de terceiros, estão magoando, estão denegrindo aquele que está sendo falado. Se ferimos, ficamos presos àquele que feriu. O ladrão, o assassino, também tem uma categoria diferente. Cada um de nós tem que ter a capacidade de não ficar emaranhado. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição bem importante, de não fazer parte daqueles que corrompem, daqueles que ferem, daqueles que roubam os bens materiais, daqueles que roubam a parte interna da vida da pessoa. Nós é que temos que fazer a seleção daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos para a nossa vida diária. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de vermos antes aquilo que precisamos e termos que esforçar para ir conseguindo o alvo e fazendo a separação. Porque se uma pessoa não faz a separação, ela vai ficando misturada. Ela é contada como a massa. E se formos contados como a massa, não tem salvação.